Olá, meus amigos. Eu tô aqui com o John para mostrar para vocês o nosso bebezinho aqui, ó. Dá um oi, John. Ele tá sem o acesso, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que era esse acesso. Ele ficava aqui assim, ó. É onde ficava ligado o remédio que ia direto lá no coraçãozinho dele. Ele passou a noite muito bem hoje. Ele fez 2 meses no dia 25. Teve comemoração aqui, teve bolo. E esse acesso aqui, galera, que ele tirou, tiraram também daqui morfina, midazolam, o remédio nessa dobutamina do coração, que era o que fazia o coração dele bater corretamente, digamos assim. Mas ele está muito bem. Agora o que ele tem? Ele tem essa tráqueo e essa sondinha, por onde ele está se alimentando. Essa alimentação aqui vem dessa bombinha. Como é que ele fica olhando? Prestando atenção em tudo. Vem dessa bombinha, aonde vem a fórmula, porque ele toma o leite também. Só que o leite, como não é todo momento que tem o leite materno, aí ele toma essa fórmula, mas está dando tudo certo. E a gente enfeitou o quarto aqui também pro mêsversário dele de 2 meses. Olha o que as enfermeiras fizeram, que bonitinho. Fizeram coisas de ovelhinha, que ele é uma ovelhinha do Senhor. Capricharam aqui no look do quarto, né? Aqui a gente tá ruim por causa da iluminação. Então, eu quis mostrar pra vocês aqui como que o John tá. Ele tá muito bem, graças a Deus. Os equipamentos que estão nele ainda é a ventilação, que fica mostrando aqui os parâmetros dele. O nosso próximo desafio é sair dessa ventilação. Tem esses tubos aqui também, onde fica umidificando. E aqui é o monitor que fica mostrando as frequências, a frequência cardíaca, a saturação dele. Frequência cardíaca, saturação. Mas graças a Deus está tudo correndo muito bem. E eu quero contar para vocês mais uma oração que foi respondida, mas aí eu vou contar de casa. Só queria mostrar para vocês aqui a nossa realidade. Aqui, como que a gente passa o dia e a noite aqui com o nosso querido John. Tem uma poltroninha aqui pra gente descansar, ela reclina. E aí também a cama dele. A gente consegue deitar aqui do ladinho dele e dormir com ele, né, John? Então, meus amigos, com essa introdução eu começo o vídeo de hoje agradecendo a você que continua orando pelo John. Continuamos tendo notícias muito boas do nosso garoto. Temos alguns desafios pela frente que eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero contar para vocês um momento especial que nós tivemos, que foi a comemoração de 2 meses de milagre na vida do John. 2 meses, ele é um milagre. A vida do nosso garoto é um milagre por si só. Alguém com problema de coração que anteriormente, sem a evolução da medicina, não sobreviveria. Mas Deus deu sabedoria aos médicos para que desenvolvessem essas técnicas, esses estudos, a tecnologia também. E o nosso filho completou no dia 25 de setembro 2 meses de vida. A cara dele. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças à misericórdia do nosso bom Deus e às orações de vocês. Muito obrigado. Nós tivemos uma festinha lá no quarto dele, com todo o carinho e todo o zelo. A equipe de enfermagem fez desenhinhos de ovelha, porque a Grace vive falando que ele é ovelhinha, ele é ovelhinha do Senhor, ele é a nossa ovelhinha, o Senhor é o nosso pastor. Inclusive o primeiro salmo que eu li pra ele, o primeiro dia de vida dele, a primeira noite que eu passei com ele, passei acordado, né? Foi o Salmo 23. Eu li pra ele que o Senhor é o pastor dele e ele nunca vai faltar na vida dele. Nesse mesmo dia, eu tive um presente muito grande. Nós tivemos, os médicos já tinham retirado o medicamento dobutamina, que era o remédio que fazia o coração dele bater de forma correta, dizendo assim a grosso modo. Eles já tinham reduzido muito a dose dele e estava precisando de tirar ele para
consegui retirar aqui, ó, do peitinho aqui, perto do ombro dele, o acesso central. É um acesso com um catéter que ficava ligado, mandando diretamente o remédio no coração. Nesse acesso também corria soro e as medicações de sedativo, que graças a Deus foram retiradas anteriormente e ele se adaptou, que estavam ligados morfina e midazolam. Ele conseguiu também ficar sem. As medicações que estão sendo aplicadas na sondinha que está no nariz dele estão sendo também, pouco a pouco, diminuídas. E com a retirada desse acesso, a gente pôde dar banho nele de maneira mais simples, pegar ele no colo, porque tirou aquele tanto de fio. Agora ele está só com a sondinha e a tráqueo. Também está com oxímetro no pezinho, mas ele fica com o esparadrapo ali, é só tirar, não tem problema. E é muito gostoso pegar ele no colo, sentir ele sem aquela fiarada danada, tá muito bom. Só que eu passei um aperto lá na madrugada de segunda para terça. Ele retirou o acesso na segunda-feira. Quando foi na madrugada, 2 horas da manhã mais ou menos da terça-feira, né? Na mesma noite, primeira noite que ele estava sem o acesso, a saturação dele começou a cair. A saturação começou a cair. A saturação normal para a cardiopatia dele vai de 75 até 85. Não pode mais, porque senão vai muito sangue para o pulmão e o pulmão fica encharcado. E não pode menos também, porque senão ele não está mandando sangue, oxigênio suficiente na corrente sanguínea. Eu entendo dessa forma. Me desculpem se os entendedores aí eu estiver cometendo algum equívoco aqui. Mas a grosso modo a gente entende que é desse jeito. Tem que ficar de 75 até 85. E a saturação dele começou a cair, a máquina pitando e tal, caiu para 69, 68. O médico entrou no quarto e reparou aquilo assim, falou assim: a gente vai ter que voltar com a dobutamina. Ah, mas aquilo... Eu vou falar com vocês, meus amigos, aquilo apertou meu coração, mas não tanto quanto apertava antigamente. Ele falou: nós vamos ter que voltar com a dobutamina e tal. Naquela hora eu falei: não vão voltar. Ali eu na cama mesmo já ajoelhei com ele e ele dormindo, e ele assim, ó, pleno, dormindo como se nada tivesse acontecendo. E a saturação dele caindo, meu coração apertando e eu orando. Era madrugada, eu não pude mandar mensagem pra ninguém, eu não quis incomodar a Grace também, porque a Grace estava em casa descansando. É necessário que ela tenha um descanso, porque ela tá retirando leite, o leite é muito importante pra ele, ela precisa de ter o descanso suficiente. Eu falei: eu não vou incomodar ninguém, eu vou orar, vou usar a minha fé, eu sei que Deus vai agir. Naquele momento eu comecei a orar, eu orei. O médico voltou e falou assim: ele tá sem o acesso, né? Falei: tá, doutor, tiraram o acesso agora de tarde, não, agora de noite, era umas 18h30 mais ou menos. Antes dele pegar plantão, o plantão dos médicos é 19, ele falou assim: então nós vamos suportar isso aí, eu vou aumentar aqui a ventilação mecânica dele, e a gente então não vai tirar, não vamos voltar com a dobutamina, porque senão vai ter que furar de novo, colocar cateter e tal. É um procedimento mais melindroso. Beleza. Ele saiu do quarto, aumentou a ventilação, e eu deitei ali do lado dele, segurando a mãozinha dele. E ali eu tava com muito sono. Porque o dia em UTI já é cansativo. Quem teve essa experiência sabe o que eu tô falando. O dia em hospital já é cansativo. Em UTI é o dobro. Uma noite na UTI é mais cansativo ainda. E a gente já tá nessa luta há mais de 60 dias. Então eu peguei a mãozinha dele, deitei olhando pra ele assim. Já tinha orado com ele. E fui pensando: meu Deus, eu sei que o Senhor vai curar ele. Eu sei que o Senhor vai resolver essa saturação dele. Ele não vai precisar. E aí a máquina parou de fazer barulho. Aí eu olhava assim de rabo de olho assim pro número, porque tem um reflexo na porta e dá pra ver, a máquina fica do meu lado, mas aí o reflexo na porta dá pra eu ver. Aí eu olhava assim, tava 68, aí subiu 70, 73, 77, 78, aí eu dormi. Aí eu literalmente eu descansei em Deus, dormi ali segurando a mãozinha do nosso John. E quando eu acordei com o médico abrindo a porta e falando assim: eu vou baixar aqui a ventilação porque não vai precisar de dobutamina, não vai precisar de colocar acesso. É coisa tão pequena, meus irmãos. Na verdade, eu acho que não é pequena isso, né? Porque ia atrasar mais ainda a recuperação dele. Aquilo eu fiquei tão feliz. Mas eu falei assim: eu não vou contar pra Grace no telefone, porque a Grace fica preocupada, vai querer vir pra cá agora. Esperei a Grace chegar lá. Quando a Grace chegou lá, eu falei: deixa eu te contar, Grace, aconteceu isso, tal.
mas a gente orou aqui, mas o John e tal, e deu tudo certo. E eu tive a oportunidade de comentar com outros pais o que tinha acontecido. E eu falei, mas eu orei e Deus agiu, Deus me escutou, eu tive fé. E cada dia mais a gente se sente mais próximo de Deus. Eu sei que vocês também estão orando demais pra gente. Eu agradeço de coração. Muito obrigado. E agora a gente tem 4 desafios pela frente, pelos quais eu peço a oração de vocês, que é aumentar a dieta dele. Por quê? Porque ele precisa de um ganho calórico maior. Ele precisa de no mínimo 100 calorias pro tamanho dele. Ele tá com 53 centímetros e 3,640 kg. Foi medido e pesado hoje, dia 28 de setembro, quinta-feira. Então, ele precisa de suportar esse aumento de dieta. Por quê? Ele está fazendo vômito, tanto com a fórmula, tanto com o leite materno da Grace. Às vezes ele não suporta, ele acaba voltando à fórmula e também ali vem algum tipo de remédio. Tiveram algumas complicações com o medicamento que ele está tomando, que é o omeprazol, que é um pozinho. Ele não dilui facilmente na água, e às vezes quando vai passar, tem uma obstrução na sonda, precisa de repassar a sonda. Essa questão da dieta é um desafio. Outro desafio é a bolsinha de colostomia. A ferida dele está bem melhor, só que agora a bolsinha começou a se adaptar. Só que as fezes, às vezes, ela vaza e ela sai na barriguinha dele, é um cocô ácido do neném. Tava muito líquido, graças a Deus agora já está começando a ficar mais pastoso. E depois que isso for resolvido, a gente vai começar a tentar tirar ele da ventilação mecânica. Porque quando tira da ventilação mecânica, ele naturalmente trabalha mais, ele fica mais cansadinho. Mas por quê? Porque ele não aprendeu ainda a respirar. Ele ficou muito tempo entubado e agora muito tempo com a traqueostomia. Ele não aprendeu ainda a usar os músculos do pulmão. Por isso tem que ser gradativo, mas ele gasta caloria para fazer isso. E se a gente tirar essa ventilação dele sem repor essas calorias que ele está perdendo, corre um grande risco da gente ter um descompensado no trabalho e ele ter algum prejuízo. Então peço a vocês que orem para que ele tolere o aumento da dieta, tanto do leite materno quanto da fórmula, porque não tem como dar só o leite materno, porque de 3 em 3 horas tem medicação, de 3 em 3 horas tem o leite. Então, como ele nunca mamou, nunca foi amamentado pela Grace, e mesmo assim a Grace foi muito rigorosa, tirando o leite de 3 em 3 horas, fazendo as massagens que foi ensinado, utilizando bombinha, tá conseguindo tirar o leite, tá correndo tudo bem, tá tirando bastante leite, tá sendo o necessário para ele. E essa questão se resolvendo, também ele vai estar fortalecido, vai ter também resolvido o problema da bolsinha de colostomia, porque com o tempo vai se resolvendo até que eles façam outra cirurgia para fechar, para unir novamente as duas pontas do intestino, que ele está com uma pontinha aberta do lado esquerdo e uma do lado direito, e depois sair da ventilação mecânica. A saturação dele está ficando excelente, ele está usando pouca ajuda do aparelho, a força do oxigênio que está sendo colocado no aparelho está um mínimo, é o mesmo que a gente respira em ar ambiente, só que mesmo assim é uma máquina ajudando ele. Então ele precisa dessa melhora. Tem muita gente mandando mensagem, querendo ir lá visitar o John, perguntando onde que a gente tá. Às vezes pessoas que a gente não conhece, mas conhece algum amigo, algum parente. A gente se sente muito feliz com isso, porque nós estamos sendo abraçados, os amigos, os irmãos em Cristo, todos estão juntos por um propósito que é ver o John melhor, trazer ele para casa. E eu agradeço de coração, eu oro sempre pela vida de vocês, mesmo que você que está me vendo aí, eu não te conheça, você está orando pelo meu filho, eu digo que eu te amo em Cristo Jesus e eu oro pela sua vida também. Eu peço a Deus para que todas as pessoas que estejam orando pelo John sejam abençoadas. Muito obrigado, espero voltar aqui com mais notícias excelentes sobre o nosso garoto. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.